Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40. Estamos pregando diversas mensagens, reflexões no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. E hoje nós leremos Isaías 40, do 12 ao 18. Queremos falar sobre a incomparável grandeza de Deus. Não é, Mateus? A incomparável grandeza de Deus. Estamos olhando para esse capítulo de Isaías, pensando quão grande é o nosso Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é incomensurável. E hoje queremos pensar na incomparável grandeza de Deus. Diz o profeta, capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 18. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um êfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocaustos. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Nesta perícope eu vou pregar pelo menos 3 reflexões. Hoje eu vou fazer apenas uma introdução. Hoje nós estamos iniciando a escola dominical, então teremos classes presenciais. Não vou me alongar hoje aqui. Quero que as classes tenham tempo para realmente estudar a palavra de Deus também nas classes presenciais. Então hoje eu vou apenas introduzir o capítulo 12, o versículo 12 do capítulo 40. Aqui o profeta Isaías anunciou de forma eloquente a majestade de Deus. Destacou a supremacia de Deus em relação à criação, em relação à ciência, em relação às nações, em relação aos ídolos e também aos moradores da terra e aos príncipes da terra. Deus é o nosso Criador, provedor, redentor, protetor, consolador e galardoador. Deus é autoexistente, autossuficiente, infinito, imenso, incriado, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente e também imanente. Ele é o único Deus e o nosso único refúgio. Portanto, qualquer arrogância diante de Deus é pura insensatez. O que é o ser humano diante da imensidão do ser de Deus? É uma loucura pensarmos que nós podemos medir forças com Deus. Deus é incomparável em sua dignidade. Não há algo que compare a sua pureza, a sua retidão, ao seu caráter, à sua santidade. Ele é o Senhor, Ele é o Yahvé, Ele é o Deus da aliança, o Deus da salvação, digno de receber, como nós cantamos, toda a nossa adoração. Ele é incomparável na sua santidade, em seu poder e em sua sabedoria.
Deus é incomparavelmente grande e majestoso. É isto que o profeta está colocando nesse versículo. Deus não pode ser contido por uma definição humana. Aí o profeta Daniel diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo, como diz lá em 11:32. E aí, meu irmão, o conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Então, quando nós estamos estudando nesse capítulo acerca da grandiosidade do ser de Deus, e aqui a grandeza incomparável de Deus, é importante que nós pensemos sobre isso, que nós voltemos acerca de pensarmos sobre a incomparável grandeza de Deus, porque Deus tem interesse que nós meditemos na grandeza do seu ser. Por isso ele se revela, por isso ele se faz conhecer. E este capítulo faz afirmações muito importantes sobre Deus. Ele revela o seu caráter, os seus atributos, a sua força, o seu poder, a sua glória. E isso ele faz de vários modos. Aqui ele faz de modo comparativo. E nesse perícope que nós lemos, há uma série de perguntas formuladas, e todas essas perguntas são retóricas, e cuja resposta é a mesma resposta, e a resposta é ninguém. Quem mediu as águas na concha da mão? Ninguém. Quem mediu a palmo os céus? Ninguém. Quem recolheu o pó da terra num terço de 22 litros? Ninguém. Quem pesou os montes da terra em balança romana? Ninguém. Quem pesou os montes da terra? Quem mediu os outeiros em balança de precisão? Ninguém. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o conselheiro do Espírito do Senhor? Quem ensinou o Espírito do Senhor? Meu irmão, minha irmã? Ninguém. Essas perguntas apenas elas começam a abrir a nossa mente, e é importante que nós meditemos nessas perguntas que o profeta coloca, porque o contexto desta profecia é o contexto de grandes nações. Grandes nações se levantaram e de repente o povo de Deus se percebeu ínfimo, pequeno, distanciado da terra, foi arrancado da sua terra, viveu 70 anos como escravo na Babilônia, e agora eles estão lá frágeis, débeis, inconsistentes, sem recursos, imaginando que a vida deles agora, todo o povo vai morrer ali, e eles estão pensando em construir suas casas, em construir casamentos e permanecer ali, e essa profecia vem dizendo, chegou o fim, acabou, e para falar da redenção, e para falar do fim do castigo, do fim da ação de Deus com seu povo, o profeta vai falar quem é Deus. E ao falar quem é Deus, ele fala, Deus é incomparável. Não há comparação com o Deus da nossa vida, com o Deus do seu povo. O Deus bíblico é incomparável. O que é a Babilônia? O que é Nabucodonosor? O que é a Síria? O que é o Egito? Meus irmãos, nós sabemos que essas culturas todas passaram. O Império Romano, todas passaram. Mas o povo de Deus permanece ativo, porque Deus está caminhando com o seu povo na história. Porque Deus continua agindo na história como seu grande palco. Deus é incomparável. Por isso que nós temos que pensar em primeiro lugar, Deus é incomparável pela obra da criação. Deus é incomparável pela obra da criação. Desde que Charles Darwin publicou seu livro Origem das Espécies, em Londres, em 1959, a teoria da evolução tem se tornado muito popular, e muitos confundem a teoria da evolução com verdades científicas. Essa é uma grande verdade. A teoria da evolução é uma teoria, não há verdades científicas comprovadas. Então pensam que o universo veio à existência por geração espontânea. Outros
por uma grande explosão. Outros defendem que o universo é resultado de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Faltam para todas essas teorias a evidência das provas. Quando nós pensamos na criação, nós precisamos considerar todas as teorias que falam acerca do surgimento da vida, da matéria. E nós sabemos que o universo é composto de matéria e energia, não é? E isso a ciência comprova. Sabemos que a massa e a energia não geram leis, e isso a ciência prova. Então, alguém fora do universo criou essas leis que governam o universo. Isso é uma obviedade. O criacionismo tem a evidência das provas, porque o relato da criação lá de Gênesis 1 e 2 está em perfeita sintonia com a ciência. Embora haja muitas evidências do criacionismo comprovadas pela ciência, cremos pela fé que Deus criou o universo. E esta é uma verdade irrefutável. E é isto que o profeta Isaías está evidenciando aqui. Quem é comparável a Deus? Quem colocou as águas dos oceanos, dos mares, dos rios no oco da mão? Quem mediu a palmo o céu? Quem ensinou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? O apóstolo Paulo, depois dele, no capítulo 11 de Romanos, depois dele falar da grande obra de Deus acerca da justiça dele em Jesus Cristo, ele vai terminar: ó grandiosidade das profundezas do ser de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus pensamentos. Meus irmãos, nós, povo de Deus, temos que fazer esse exercício bíblico, olharmos para textos bíblicos como este, e olharmos e pensarmos e pararmos e ver a nossa relação de fé com o Deus revelado nas Escrituras. Porque se nós começarmos a conhecer, a perscrutar em conhecer Deus, a nossa fé adquire uma condição extraordinária, e a nossa confiança se agiganta, e a nossa esperança se reaviva, e a nossa alegria e a paz no coração vai se intensificando, porque esse Deus é incomparável. Incomparável. Em segundo lugar, Deus é incomparável pela obra da providência. Se Ele é incomparável pela obra da criação, Ele também é incomparável pela obra da providência. Deus não apenas criou o universo, mas Ele também sustenta todas as coisas criadas, o universo todo. Ele não apenas transcende, mas também é imanente. Os deítas acreditavam na transcendência de Deus, imaginavam que Deus era como um relojoeiro, que deu corda, criou o relógio, deu corda e deixou absolutamente sozinho, e que Ele não interfere. Esta é a ideia dos deístas antigos. Mas nós cremos que a Bíblia registra que Deus está presente. E é isto que o profeta está trazendo nesse tempo de caos, nesse tempo de desânimo, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo em que a alma deles, como diz o profeta Ezequiel, está no cemitério, total cemitério, lá no profeta Isaías capítulo 37, em que a alma deles está vagueando. Deus vem nesse tempo visitar o seu povo e vem com essa palavra poderosa, vem revelando o seu poder, a sua majestade, a sua glória, a incomparabilidade de Deus com tudo aquilo que há, que existe ou que se pensa que exista. Deus é incomparável.
Deus está presente, nele nos movemos e existimos, é Deus que nos dá a respiração e tudo mais, é Deus que nos dá o sol e a chuva, é Deus que nos dá o alimento e apetite, é Deus que nos dá a proteção e o livramento, é Deus que nos dá a terra de fartura e os mares de riqueza insondáveis, é Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, é o Deus incomparável, é o Deus que sustenta com a sua maravilhosa e abençoadora providência. É Deus que provê a você e a mim toda a fonte de vida. Por isso que o rei Davi, quando ora e ofertando a Deus e convidando o povo a ofertar a Deus para construir o templo, ele vai dizer: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Deus é o Deus de toda a providência. Ele não apenas é o Criador, mas é o Deus sustentador e que providencia todas as possibilidades da existência e de dar seguimento à existência. E em terceiro lugar, e último lugar, Deus é incomparável pela obra da redenção. E é isso que está acontecendo aqui. Deus é incomparável pela obra da criação, Deus é incomparável pela obra da sua providência, e Deus é incomparável pela obra da redenção. O mesmo Deus que criou o universo é o Deus que sustenta pela palavra do seu poder. É o Deus que providenciou para seu povo eterna redenção. A salvação não é fruto de esforço humano e nem mesmo resultado de uma parceria entre o ser humano e Deus. A salvação é obra exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. E é isso que Deus está trazendo aqui através do profeta, nesse contexto de desolação, de morte, de dor, de completo abandono do povo. Deus está dizendo: eu estou com vocês, eu estou presente com vocês, eu ouço o choro de vocês, e eu vim para dar fim à disciplina de vocês, eu vim para dizer para vocês que eu sou o resgatador de vocês, e eu vou agir na vida de vocês, e eu vou trazê-los da terra da Babilônia, da terra onde eu os plantei, e vou trazê-los de volta para a terra prometida. Eu os levei e eu os trarei. É o Deus da nossa salvação. É o Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos longe de Deus e fomos atraídos para Deus com cordas de amor eternal. Estávamos manchados pelo pecado e fomos lavados pelo sangue de Cristo. Éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, mas fomos alcançados pela graça divina. Éramos filhos da ira, mas agora somos membros da família de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, é apenas uma introdução, e eu queria concluir a minha fala pensando com vocês um hino que eu gosto muito, que nós cantamos aqui. O hino 26 do nosso novo cântico. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim, então eu canto, canta minha alma a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Meu irmão, qual é o tamanho do seu Deus?
Quão grande é o nosso Deus! O nosso Deus é o amoroso Deus de Abraão. Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia quem o conduzia. É o Deus misericordioso, libertador do seu povo do Egito. Moisés conheceu e apresentou o grande eu sou. E quando Deus fala eu sou, Ele está dizendo, eu vivo no presente eternamente. A mim não há passado e não há futuro. Eu sou, sempre sou. Imutável, eterno, transcendente. É o Deus que enxerga a criação, abarca todo o tempo, todo o cronos humano no presente. Ele está fora da criação, Ele está à parte da criação, Ele governa a criação e tudo o que Ele criou. É o Deus que com mão forte libertou seu povo do Egito e caminhou pelo deserto. É o Deus que perguntou a Moisés, o que é que você tem na mão, Moisés? É o Deus que atravessou seu povo ao pé enxuto, abrindo o mar vermelho. Eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer alguns exercícios espirituais. Eu sempre penso que, na minha adolescência, eu ouvi um grande pastor pregar um sermão sobre Deus, e ele fez uma comparação. Ele fala que há crentes que são como pardais, e há crentes que são como águias. E ele fala que o pardal, ele prolifera absurdamente na cidade. É uma ave urbana que vive nas ombreiras das casas, no poste, nas árvores, e dá voos curtos, e o seu olhar é muito medíocre, muito pequeno, muito tacanho, e ele vive envolvido nas circunstâncias urbanas. Ele não consegue alçar grandes voos, ele não consegue ver além do que ele está naquela região onde ele vive, passa a vida toda apenas em um quarteirão. Ele é muito pequenino diante da imensidão da criação. E há crentes que às vezes, por não conhecer, por não viver uma profunda experiência com Deus que criou todas as coisas, a mente é muito tacanha, muito pequena, e se assusta e se assombra. Os ventos, as chuvas, as tempestades, as sinais, as mentiras, vai ficando amedrontado, acovardado, apequenado, diminuto diante das circunstâncias da vida, e fica agitado, inconsistente, perdidamente perdido nos seus conflitos, nas suas inquietações, porque não conhecem a Deus, porque não vivem uma profunda experiência com Deus. A igreja precisa olhar para a revelação bíblica. Papai, mamãe, você precisa voltar os seus olhos com seus corações cheios de fé para a revelação bíblica, para você conhecer a grandeza incomparável do Deus da tua vida. Esse Deus que é incomparável é o Deus que nós chamamos de Pai. É o Deus que revelou-se em Jesus Cristo, e Jesus ensinou-nos a chamá-lo de Pai. Pai nosso, nosso Pai, querido Pai. Ô meu irmão, ô minha irmã. E aí a pergunta, por que estás tão abatida, minha alma? Por que te agitas? Por que te perturbas? Por que te inquietas? Por que fica tão ocupado com circunstâncias, com realidades que são efêmeras, passageiras? Olha para o Deus eterno, incomparável. O que são as suas quimeras diante do poder, da santidade, da glória excelsa e eterna do Deus a quem chamamos de Pai? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua fé. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. Por isso que o profeta diz: andemos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus abençoe. Vamos ouvir mais um testemunho.